A luta das mulheres pela igualdade, hoje em dia, julgo eu que se perguntarmos a qualquer pessoa abaixo de 40 anos que não esteja nos extremos do radicalismo político, é uma coisa que é indiscutível, mas é política. E é política porque eu não acredito que um jovem, se vir no seu emprego uma colega, um jovem homem, vir no seu emprego uma colega a ser discriminada, que não ache mal e que não fale. É óbvio, há sempre as exceções, não é? Há sempre as exceções, mas na generalidade é um ato político a defesa dessa igualdade, a igualdade do género, a igualdade dos imigrantes. Eu trabalho numa fundação que tem muitos trabalhadores e tirando aqueles momentos em que todos nos sentimos com aqueles medos primários que muitas vezes nos fazem deixar de pensar, tirando esses medos primários, a juventude hoje, eu não acredito que olhe para as pessoas que atravessaram o oceano e que vêm trabalhar e que sabem que somos um país de imigrantes, que acha que eles devam ser tratados como muitas vezes nós sabemos que são. É a igualdade. Eu não acredito que um jovem, por exemplo, em relação à orientação sexual de uma cidadã ou de um cidadão, ache que eles são menos cidadãos por causa disso. Eu acredito que a geração acima, fruto de um obscurantismo que vem, obviamente, do tempo do pré-25 de Abril e que muito ainda nos faz pagar, lhes faça confusão certos conceitos de igualdade, de liberdade, de fraternidade, que são conceitos que estão enraizados na juventude. Na igualdade eu já dei alguns exemplos. Na liberdade, os jovens hoje em dia são, julgo eu, e é uma atitude política, incapazes de aceitar que lhes cortem os movimentos, a movimentação, a opinião. Aliás, eu sou da geração Rasca. E a geração Rasca foi assim apelidada como um julgo socialista, diretor do público, porque nós falámos, muitas vezes de uma forma mal educada, obviamente, não estou a particularizar, não estou a dizer que fui eu ou que foi o Pedro, mas os milhares de jovens que estavam e a arrogância que sentiam da doutora Manuela Ferreira Leite e do professor Cavaco Silva era tal que nós tivemos uma reação proporcional. E, portanto, se não estou em erro, foi devido a terem baixado as calças ou algo do género, que veio por aí depois afinal os culpados são eles. Eles que até estão a ligar à política, eles que até acham que a universidade deve ser gratuita. Vejam lá, disparate, não é? Agora, mais um bocado, o Estado ainda tem que dar saúde. Mas pronto, nós ainda só estávamos a falar pela educação. Então fomos apelidados de Rasca. E estávamos a ser políticos. Estávamos a ser políticos. Portanto, houve uma etiqueta, não é? Que foi posta. As etiquetas acontecem sempre, não é? Eu também, infelizmente, também eu vou pondo etiquetas nas pessoas. É melhor assim. Mas o que eu quero dizer é que os jovens não estão divorciados. Eu vou-vos dar outro exemplo da fraternidade. Eu acho que estes valores são valores que vêm desde a Revolução Francesa e são valores que atravessam as pessoas que se consideram herdeiras dessa Revolução e da República e da democracia e alguns como eu do socialismo. A fraternidade. Os movimentos anti-guerra. Eu estive nas manifestações contra a guerra e contra a participação de Portugal e dos nossos parceiros e da União Europeia, que não são nossos parceiros, nós somos a União Europeia, a participação da União Europeia na guerra. Vão lá milhares de jovens, de todos os quadrantes, de todo o lado. É a ação política. A ação dos jovens agora no que diz respeito ao Irão. Não é visível, não estão na rua como estiveram em Timor. Mas estão na net. Que é a geração high-tech que fala ao Gonçalo. É política. Quando eu estudava Relações Internacionais, tive uma nota miserável numa cadeira, não me lembro o nome agora, porque defendi que só a opinião pública poderia mudar a situação em Timor. E mais uma vez, e aí também o professor conversou comigo e disse que aquilo estava bem fundamentado, apesar de eu me ter socorrido num professor doutor não sei de onde, da Suíça, não é? Não sei que a ideia era minha, mas disse-me que era típico, era lírico, da juventude, mas nós vimos que a coisa
houve ali um clique quando todas as televisões começaram a passar as manifestações que estavam a acontecer em Portugal, e com muitos jovens, eu também estive nelas, e o Pedro Ribeiro também, eu falo nele porque nós somos da mesma criação e estudámos juntos. E dividimos casa quando tivemos a estudar em Lisboa. Não é por nenhuma referência pessoal, tenho bastantes críticas, muitas mesmo. Mas, e nós víamos jovens. E hoje continuamos a ver jovens. Vimos jovens no Irão, vimos jovens quando a Igreja Católica tem aquelas suas posturas de os preservativos não são necessários, quando a Igreja Católica, quando uma criança é violada no Brasil, resolve excomungar o médico que faz a interrupção da gravidez àquela criança de 9 anos e não ao violador, invocando o Código Canónico. Vocês forem à internet, eu vejo poucos jovens aqui, porque até estes debates não atraem a juventude. Eu sabia que poderia vir à vontade, tendo a idade de jovem agricultor, que sabia que podia vir à vontade, porque não ia falar para jovens, ia falar para pessoas interessadas, politizadas e que têm interesse em discutir estas coisas. Mas se formos à internet, nós vimos que quem se rebelou contra essa pouca vergonha foram obviamente os jovens. Pronto, portanto, agora, só para terminar, vou só mesmo terminar. Vim eu representar o Bloco de Esquerda, porque o Bloco no Cartaz não tem uma organização de juventude, o Bloco não tem uma organização organizada de juventude a nível nacional. Nós somos um partido jovem, não tinha de jovens também, tinha pouco sentido. E pronto, depois eu deixo o resto para as linhas. Claro.